nós. Nós somos responsáveis eternamente por aquilo que trazemos para nós mesmos, né? Meio que parafraseando ali o Pequeno Príncipe. Assim, o desejo pela vontade do Pai, nunca é pela sua vontade. A gente não tem vontade de nada, né? Quando você começa a entender que, na realidade, tudo que a gente faz deve ser em consonância com a vontade do Pai, é que você começa a crescer. E sob o comando de Jesus, e assim é. Amém. O amém, na semântica, tem a mesma entonação no falar amém, 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 do om, amém, amém. Ele tem a mesma entonação. Então o amém, os católicos, a maioria não conhece isso, ele tem exatamente uma sonorização de vibração, como se fosse a cavidade bucal, ela sonorizasse para a pineal começar a latejar. Amém, amém, tem a mesma relação, tá? Dicas: ao fazer seu escudamento, seja firme e convicto do que vai te acontecer. Aí você começa. Esse escudo é totalmente quebrantado. Será que é mesmo? Vai quebrar? Deixa eu ver. Para. Ou você assume o que está fazendo, faz com convicção, ou não faz. Não tem meia boca. Isso é igual a relação de sinapse. Sinapse não tem meia boca. Quando o axônio e o dendrito, né, vão se encontrar, derrete a acetilcolina dos dois lados, eles, pum! Quando eles se conectam, né, que eles fazem lá a conclusão, eles formam o que? A sinapse. Não tem meia boca, essa sinapse foi fraquinha. Ou é tudo ou não é nada. É igual a você fazer um escudo. Ou você faz o escudo mesmo ou você não faz nada. Então pensa nisso. É igual fluxo de sinapse. Ou é tudo ou não é nada. Sua fé é fundamental na produção de um escudo com qualidades afirmadas. O que qualifica não são as palavras. As palavras formam. As palavras dão a oportunidade da ideoplastia. Mas o que vai qualificar o poder das palavras é a sua mente, é a sua fé. Ok? Só se escude depois de ter higienizado e se energizado. Tirei a sujeira, botei energia boa, aí eu escudo. Porque o escudamento funciona também como uma espécie de imantação e selamento para que aquela energia fique mais tempo comigo. Certo? Não use essa técnica para brincadeiras ou futilidades. Tá? Eu vim, né, na minha formação, né, de curador prânico, de Pranic Healing, o pessoal usa às vezes fazer escudamento. Fazer escudamento no meu carro, para ninguém bater no meu carro. Fico olhando assim. Fazer escudamento no meu relógio. Porque é um relógio que eu ganhei aqui da minha avó de ouro. Tá? Eu acho isso a maior besteira. Não que não funcione, funciona. Tá? Mas não vale a pena você perder tempo com coisas materiais. Você tem que perder tempo com coisas que são significativas para a sua vida de verdade. E não combinar, eu vou escudar meu carro aqui, vou escudar meu patinete, vou escudar, né? Isso fica parecendo aquele cara que vai lá comprou um carro novo e chama o padre para benzer. O padre dá para o benzer aqui, né? Que o padre vai fazer uma espécie de escudamento. Tá? Mas isso é fútil. Vamos perder tempo com futilidade. Né? Então, vai fazer escudamento é para proteger alguém, para se proteger espiritualmente. Tá? Você, não, eu vou fazer maldade aqui, eu vou me escudar para não me acontecer. Eu vou, né, cantar ali a música de São Jorge, armas de fogo, meu corpo não tocarão, facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem meu corpo amarrar. Legal se você está pensando que, na realidade, essas armas de fogo são etéreas, né? Você está pensando, não, eu vou ali fazer um assalto, mas antes eu vou ler aqui a oraçãozinha de São Jorge para poder me proteger. E tem gente que trabalha e opera assim. Tem gente que usa a fé, o conhecimento da fé, para fazer ganhos, né, materiais. Não faça isso, porque o comprometimento é grande. Do lado de lá você vai ser cobrado, porque você vai ser assistido, mas vai ser assistido por falanges que têm consonância com essa forma de pensar. Normalmente são chamadas de trevosas. Tá? Então, quando você desencarnar, eles vão te cobrar essa proteção toda. Tá? Não tem nada que você não peça que não possa ser atendido. Por isso que as Upanishads dizem lá, cuidado com o que você pede. Cuidado, porque a maioria das vezes você recebe. E quem te entrega é
pode não ser muito amigo, porque ele é amigo naquele momento e vai te cobrar juros depois. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com a informação. Né? Como diria Paracelso, tudo é veneno, nada é veneno. Depende da quantidade. Então a gente faz um parafraseamento, tudo é informação, nada é informação. Depende da necessidade. Então a gente tem que utilizar essas informações tudo bem. Qual a diferença de um mago branco com um mago negro? Às vezes o mesmo conhecimento eles têm, mas um usa para o bem e outro para o mal. Um usa para tirar proveito para si mesmo, para angariar coisas para si. O outro usa para ajudar o próximo, para ajudar a humanidade. Esse é o mago branco. O mago negro faz o quê? Recompensa. Olha só, eu te ajudo, mas vai me dar o quê? Eu quero 10 escravos aqui, né? Quando desencarnar. Aqueles caras que são todos cheiradores de cocaína, pois é, manipula ele e traz aqui porque eu quero roubar o ectoplasma dele, que eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. Vai lá e faz isso aí. Isso é o mago negro. Às vezes ele tem tanto conhecimento, até mais, que muitos magos brancos que operam em Antigoécia. Tá? Por isso é que a grande maioria das pessoas que trabalham com desmanche de magia negra foram ex-magos negros, que trabalharam de uma forma equivocada, tinham o conhecimento e usaram, né, para interesses próprios, egoisticamente. Então, agora eles vêm como médios para poder fazer o quê? Desmanchar essas lambuzadas que ele fez no passado. E a maioria das pessoas que a gente trata são as ex-vítimas nossas. Tá? E eu digo isso porque eu estou não defendendo o conceito, mas eu estou dizendo o seguinte, eu vivi isso. Eu fui mago negro, né, em vidas passadas, desencarnado, e hoje eu desmancho magia negra, eu sei fazer isso, tá, com muita propriedade, porque eu fazia, eu construía. Quem sabe desconstruir hoje é aquele que construiu no passado. Então, na realidade, eu sempre acredito que Deus é muito bom, que dá a oportunidade da gente se refazer em cima das besteiras que a gente fez no passado. Né? Isso é sagrado. Sempre se esconde quando tiver comparecer em locais perigosos ou que sejam antro de saciamento de desejos mundanos. Bares, boates, festas, carnaval. Esse papo de dizer, tem até uma musiquinha, né? Atrás do trio, né? Só já não vai. Quem já morreu? É mentira. Não acredita que atrás dele tá cheio de defunto lá. Tá cheio de alma penada, tá cheio de desencarnado lá brincando. O carnaval é um antro. Né? O nome já diz, é o aval, é a licença da carne. Ou seja, a materialidade está externada ali. Né? É a teoria da besta, 666. Sabe por que 666, né? 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 6 é o número da tabela atômica do carbono. Então, qual é a representatividade na maior materialidade que a gente conhece no planeta? É o carbono. E o carbono tem o número atômico 6 na tabela periódica. Por isso que o número da besta é 666. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Tá? Muita gente, isso aí é mágico. Não. É utilização. Quem estava lá atrás pensando no número da besta, já sabia disso, né? Os grandes alquimistas, Paracelso, Eliphas Levi, né? Lester, né? Os grandes magos, os grandes caras que lidavam com magia negra, sabiam disso. Né? Na realidade, o grande mago, o grande magista é aquele que sabe manipular o que? A ciência. Porque no fundo, tudo que a gente está falando aqui é ciência. Viu? Tem nada aí que seja simpatia, que seja convicção por cultura. Não, é tudo ciência. Escudamento é ciência. Bom, feito isso, eu vou só passar esse slide e a gente vai para a prática agora. Cada um vai fazer o seu próprio escudamento. Só uma coisinha certo? Que me ocorreu aqui agora. Às vezes tem pessoas que são tipo benzedeira, que a criança está com problema, tal, faz pesadelo, tal, vai num troço desse e para, né? Ela mexe com alguma coisa desse tipo aí? Olha, o que é uma benzedeira? Uma pessoa que tem muita fé e canaliza essa fé na estrutura do campo áurico da pessoa. Ou seja, por muitas vezes faz uma varredura por vento solar e você tira, às vezes, tem impressões de ideoplastia, de formas de pensamento que estão ali junto ao campo áurico. Isso faz o quê? Diariamente a pessoa ter pesadelo recorrente. Né? Quando você vai estudar a Gênese, em um determinado capítulo, os espíritos explicam a Kardec por que é extremamente perigoso você querer analisar sonho. Tá? Jung estava errado. Você vai criticar Jung? Não. Jung trata das relações dos arquétipos.
Tá? Existe realmente uma relação de arquétipos na interpretação dos sonhos. Mas quando a espiritualidade explica a Kardec, como codificador, o que são os sonhos, você passa a entender realmente que é difícil. Vamos lá entender. Como é que você pode sonhar alguma coisa? Primeiro, o sonho pode ser uma relação de desdobramento, e no desdobrar você pode ir para o passado, para o presente, ou para um futuro que já está criado na ideoplastia. Ou seja, aquilo já está mentalizado e você vai lá naquele local. É igual aquele filmezinho Minority Report, onde o Tom Cruise era um detetive e prendia as pessoas que pensavam que iam fazer. Aquilo criava um plasma, os 4 médios olhavam e falavam assim, olha, esse cara vai cometer um crime. Ele já tinha pensado nisso. E aí a pessoa ia lá e era preso porque ela tinha pensado e articulado mentalmente matar alguém. Poxa, Bechara, isso é uma maluquice, né não? É só você ler Nosso Lar, que em determinado momento o André Luiz pergunta, mas vem cá, vocês são espíritos aí, né? Tudo de luz e tal. Vocês estão dizendo para mim que está para estourar uma guerra. Vocês não podem interferir? E aí não sei se é o Aulus, um dos instrutores, fala assim, não, que a ideoplastia criada praticamente pelo planeta todo é irreversível. Eu já dei esse exemplo aqui. Né? Então, quando você cria uma ideoplastia durante um determinado tempo, você não simplesmente pensa coisa diferente e vai desfazer, não. Às vezes você precisa do mesmo tempo que você levou para criar a ideoplastia para você desfazer. André Luiz tem uma outra narrativa que eu também já falei aqui em aulas passadas, onde a moça casa com um rapaz, né, um senhor, e ele tinha um filho, e o filho atrapalhava, tal. Aí ele falou assim, eu vou planejar a morte desse garoto. E o garoto não sabia nadar, dá um barquinho para ele e tal, bota um furinho, e o negócio começa a afundar, e quando o garoto começa a se afogar, ela se arrepende. Não quero, eu quero salvar. E ela tenta entrar para poder salvar, mas já não dava mais tempo. A consonância do plasma que ela criou mentalmente, plasmou de tal maneira que se tornou realidade. Então muito cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa se torna o teu destino. Está escrito isso no Upanishad. Tá? Então você fala assim, então é por isso que a gente tem que estar muito atento às formas de agir no mundo. Como é que a gente age nesse mundo? Pelo pensamento, pelas palavras e pelas atitudes. Né? Pensamento, palavra e atitude. São as 3 formas que eu tenho de agir no mundo. Então é isso que vai te macular, como diria o nosso Mestre Jesus. Não é o que sai da boca, ou não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai. Né? Não sai só da boca, mas sai da mente. Né? Sai do teu gestual. Então você tem que tomar muito cuidado como você interpreta as coisas. Quando você reage, você deixa de pensar. Jesus nunca reagiu, a gente já falou sobre isso. Jesus agia. Tanto é que ele dizia, eu ajo e o Pai age em mim. Jesus não reagia. Lá no templo, eu já expliquei isso. Não teve nada daquele negócio de Jesus virar barraquinha. Isso é tudo historinha de carochinha. Né? Imagina Jesus, uma personalidade altamente evoluída, de luz pura, virando barraquinha. Ele simplesmente ativou, né, os elementais, os silfos e os sílfides com as mãos, né, e aproveitou também com os comandos da mão e botou as salamandras para trabalhar e começou a tacar fogo no negócio, ventar para outro. Por quê? Porque ele queria a presença de Caifás. Estava tudo planejado. Jesus ficou com raiva porque viu o pátio do templo ser utilizado em comércio. Ele realmente não estava feliz. Mas ele não saiu derrubando tudo de lá porque não era da personalidade dele ser agressivo. Mas ele precisava arrumar um jeito de ir a Caifás, para falar a Caifás a palavra, né, e alertar o que estavam fazendo. Então a única maneira que ele tinha de fazer isso, que Caifás era saduceu, não era fariseu, saduceu é que tinha o dinheiro, fariseu tinha o comando religioso, e o saduceu tinha o comando financeiro. Né? Então ele tinha que ir a Caifás, o que ele faz? A única maneira é mexer no comércio dele. E ele vai a Caifás, ele é levado a Caifás. E explica, tenta explicar a Caifás, casa de meu pai não é um comércio, tal, tudo narrado lá no Novo Testamento. Né? E Caifás não entende nada, né? Muito ignorante ainda e tal. Mas Jesus cumpriu o papel dele, que foi avisar. Né? Você está errando, cara. Você está vacilando, você está, né? Mas ele não entendeu. Bom, então, alguém tinha feito alguma pergunta, alguma coisa? Foi respondido? Plínio respondeu? Respondeu então? Ok? Bom, então antes da gente passar para
para a parte prática, outras técnicas de autodefesa psíquica, né? Tem a técnica do desvio, onde eu posso programar o meu escudo para desviar, por exemplo, toda energia mal qualificada que me chegue por uma determinada planta, por exemplo, tadinha da planta, né? Você vai matar ela. Né? Ou então por um cristal, pode acontecer. Técnica de enraizeamento, a gente trabalha com essa técnica, né? Quando a gente está fazendo escudamento. Deixar, dá para fazer técnica de escudamento sem enraizar? Dá. Eu não gosto. Tá? É uma questão até de foro íntimo. Eu gosto sempre de enraizar para poder ser um canal para jogar para fora as energias mal qualificadas. A técnica de girar a gente já viu, né? Vou botar aqui na frente, ó. Essas técnicas estão todas demonstradas em figuras, tá? Então você pode girar, por exemplo, a incorporação na Umbanda, quando vai incorporar, né? Tem um pouco de animismo ali, para não dizer muito animismo, né? Mas o pessoal usa o quê? O giro para a direita. Gira, 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 gira. Na hora que vai desincorporar, gira para a esquerda. Porque todo giro para a esquerda sempre é para descarregar. Todo giro para a direita sempre é para carregar. Né? Então, você tem talismãs, objetos sagrados, que você pode consagrar os objetos. Né? Esse meu objeto aqui é consagrado. Esse meu anel é consagrado. Bechara, você precisa disso? Você precisa desse negócio? Não, mas me dá conforto psíquico. Tá? Eu posso trabalhar tudo com a mente, mas eu sei que isso aqui é consagrado, eu tenho fé nisso aqui também. Eu preciso disso? Não, posso fazer tudo pela mente. Só que eu não estou com essa bola toda ainda não. Então eu preciso de alguns recursos físicos para ancorar melhor. Eu posso fazer relações, né, de autodefesa por meditação. Técnica de invocar. Invocar é chamar de cima para baixo. Evocar é chamar o par ou comandar alguém, ou seja, convocar alguém. Tá? Então eu invoco a presença da espiritualidade superior, mas eu evoco os elementais. Quando eu vou trabalhar com elemental, seja salamandra, seja um silfo, uma sílfides, né? Para trabalhar com vento solar, fazendo varredura, às vezes no hospital, você chega no hospital, não dá para fazer higienização teto a teto. Então o que você faz? Varredura por vento solar, né? Mentaliza, né? Conclama, chama, evoca as salamandras e queima tudo. Depois, ó, silfos, leva esse troço daqui. Funciona, tu bechara, diz pra mim o que você está bebendo, que eu também quero beber. Né? Você está ficando doido? Não estou não. É real. Isso é real. Tá? Então, e o círculo mágico que a gente vai ver. Vamos só dar tempo. Em 10 minutos eu percorro tudo aí. Olha a técnica de desvio. Eu posso usar um cristal, né? Esse cara está me atacando aqui. E, né, o meu escudamento que foi feito programou que eu vou desviar essa energia mal qualificada para o cristal. Depois eu vou jogar esse cristal dentro, né, de uma área que possa fazer o quê? A ionização das partículas mal qualificadas. Normalmente água puxa e o sal ioniza, dissolve, então um recipiente com água com sal. E depois posso botar ele para energizar, pegando as partículas do sol pela manhã. Tá? Então é fácil você fazer isso. Enraizamento por meio do chakra da base. Mas aí ele quebra? O cristal quebra? Não, já aconteceu uma vez eu trabalhando num trabalho, talvez um dos piores não é a palavra, talvez um dos melhores trabalhos que eu tive, como eu sendo útil, uma falange inteira de falange de magos negros. Nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca nem li. Aliás, li em Robson Pinheiro, sim, depois. Mas eu vivi isso na real. Travei batalhas e batalhas com essa falange inteira. Então eu era muito protegido e assim, eles trocavam constantemente de obsessor. Era uma falange inteira que trocava os obsessores. Né? Então quando a gente começava a fazer o trabalho, eu trabalhava com cristal. Em determinado momento o cristal pula da minha mão. Olha que eu tenho uma boa habilidade. Eu trabalho com cristal até hoje. Na Casa da Luz a gente trabalha com bastão de cristal. Né? Anis na ponta, a ametista na ponta e o cristal de quartzo embaixo. Eu tenho uma boa habilidade, manuseio cristal há muitos anos. Eu tenho muita habilidade em manusear cristal, né, em trabalhos mediúnicos. E o cristal pulou da minha mão, partiu no alto e caiu no chão. Ele não partiu porque quebrou, ele partiu no alto. Porque a quantidade de energia que eu estava recebendo, ele estava programado para segurar, não aguentou, ele partiu. Os médicos que trabalhavam comigo, eram quase 12, falaram assim, Bechara, eu nunca vi isso na minha vida, nunca li. O cristal pulou da minha mão e partiu no alto, assim, já, tá, quebrou no alto e depois caiu. Blá. Opa!
Caiu. Quase, hein? Eu caí, ó. A polícia confirmou. Não vou nem cortar, isso aí é um aviso dele. Então a gente começa a ver que isso é real, tá certo? No enraizamento por meio do chakra da base, você fixa o chakra da base, tá? E o chakra da base vira uma espécie de raiz, sustentáculo, para manter o escudamento, tá? Enraizear por meio do chakra da sola dos pés, é outra alternativa. E imaginar a sua aura girando no sentido horário 12 vezes. 1 e 2, 3. A Cabala é uma ciência utilizada no estudo dos judeus, né? A Torá judaica, são 5 livros. Um dos livros de consagração dos judeus era a Cabala, né? Quando você estuda a Cabala, ele te ensina as relações do número. Os números têm relações não só de geometria, mas de articulações energéticas. Tá? Então quando Einstein dizia que o universo se explica pela matemática, ele não estava falando abobrinha não. Ele sabia o que ele estava falando. Realmente, a energia, principalmente a energia de quantum, que leva para mecânica quântica, que leva para física quântica, ela se explica pelos números. Tá? Então, quando você faz alguns giros mentais para a direita, sentido horário, né? Você está criando aqui em você um escudamento também. É uma técnica. Tem a técnica do próprio giro físico, né? Que é feito na Umbanda, por exemplo. Na hora da incorporação, né? Quando você faz a incorporação, a expansão dos fluidos perispirituais, tanto da entidade quanto a sua, se fundem, né? Fazem uma conexão, e o giro faz um fortalecimento dessa união. É como se você fizesse um amálgama, uma cola, para poder interagir com a entidade que vai estar te dando, né, o acoplamento ali. Mas não fica tonta a pessoa? Não chega a cair, o cara fica... Se você girar muitas vezes muito rápido, sim, né? Ela gira, agora, tu já viu alguém incorporado cair? Não. Sei lá. Nunca vi. Eu trabalho na Umbanda já há alguns anos, nunca vi. Uma vez até, eu tava... Você já viu? Cair não. Também nunca vi. Uma vez eu estava estava dentro do terreiro, mas eu estava verificando os acoplamentos, as incorporações dos médios. Eu estava vigiando, né? Aí eu para de animismo. Sente mais a percepção da entidade. E corrigindo os médios, né? O trabalho de incorporação. E uma determinada média começou a girar, mas com muita velocidade. E eu olhei e ela estava acopladinha, né? Eu olhei assim, a entidade muito próxima dela, que às vezes a pessoa vai fazer a incorporação, a entidade está a 3, 4, 5 metros de distância e o cara está pulando igual pipoca ali, é por animismo. Palhaçada. Fica quieto aí, meu filho. Sabe interpretar a vibração da entidade. Né? Mas essa moça não, ela estava acopladinha e girou, e eu fiquei preocupado. Normalmente a gente vai para o Meng Men. Você deve ter reparado, às vezes, para segurar a incorporação, né? O médio de Umbanda, ele bota aqui, ele bota um mudra, que bênção, que é esse aqui, e ele bota a mão na altura do Meng Men e segura a incorporação aqui. Para evitar o quê? O fluxo energético subir e desconectar. Então quase sempre quando o cara está bem incorporado, ele mete a mão aqui atrás, no Meng Men e segura. Né? E eu fui exatamente ali, eu falei, pô, tá acopladinho, deixa eu segurar essa energia. Eu fui na altura do Meng Men e eu botei meus dois. Na hora que eu botei a mão, ela parou de girar, botou a mão e falou assim, olhou para mim, riu, falou assim, já viu uma Maria Mulambo cair à toa, meu filho? Aí eu falei, não. Ela, pois é, mas eu gostei da sua preocupação com a médium. Mas eu estou bem. Eu falei, tá bom, isso é de perto. Então, quando você tem uma entidade que está acopladinha, certinha, o médium não fica pulando igual pipoca. A Umbanda um dia, o pessoal da Umbanda vai começar a se tocar que não é preciso ficar dando gritos, né? Se bem que tem função também. Uma Maria Mulambo, né? A Maria Padilha, quando pega a saia e balança, e ela não está fazendo aquilo de palhaçada. Aquele som é para espargir as energias do campo áurico e funciona como se fosse um vento solar. Tá? Tudo tem uma função, né? Mas na realidade não é necessário. À medida que os médios vão evoluindo, eles vão cada vez mais fazendo menos alegorias. Até porque a Umbanda não é um espetáculo circense, é um espetáculo de amor, de trabalho mediúnico, de oportunidades para não só o espírito, mas o médium poder ressarcir suas dívidas. Né? Então a gente ainda está naquele engatinhamento dos médios começarem a ser mais educados mediunicamente para evitar muitas cenas de animismo que chegam a ser até ridículas.
Candomblé, Umbanda e Kardec, existe uma linha evolutiva? Olha, Candomblé é origem africana, tem matança de animal, né? É bem primitivo, e tem entrega de despacho na rua, né? Você mata animal. Umbanda não tem nada disso. Muita gente pensa que Umbanda não tem nada a ver. Umbanda é uma religião criada no Brasil por um médium carioca de Niterói, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que em 1908, dentro da Federação Espírita de Niterói, incorpora, né, um determinado caboclo e olha para a mesa e fala assim, e todo mundo achando que estava possuído pelo demônio, né? Ele fala assim, está faltando uma coisa aqui. Estava dentro da Federação Espírita de Niterói. E ele levanta, incorporado, era o caboclo das 7 encruzilhadas, e pega uma flor, e bota a flor e fala assim, essa flor representa a Umbandã. A Umbandã significa as leis que regem o princípio cósmico. Vocês são as leis de Deus. A Umbandã. Vem lá de trás, né? A origem da palavra é antes da Grécia, vai para o sânscrito, é bem antiga, né? E você tem grandes missionários que vêm dessa época, né? Da Umbandã. Ramatiz é um, né? Tem Kutume, que muita gente diz que é o mesmo espírito, né? O próprio Jesus faz parte da fraternidade branca. Então, a Umbandã ela foi criada para, vamos dizer assim, desfazer o mal de uma forma densa que ainda tem no planeta. Quando você está com um problema gástrico, não adianta você ir no cardiologista, adianta? Não, meu amigo, dá para você procurar um gástrico. Os médios de Umbanda, eles já vêm com uma configuração específica para suportar energia de grande densidade. Quase todos os médios, por quê? Porque vão incorporar entidades que trabalham com desmanches de magia negra, né? Então ele vem com uma configuração específica para suportar aquilo ali. Tá? Então, quando você vê esses giros, né, a Umbanda se utiliza muito. Essa técnica de produzir círculo mágico é bastante interessante. Você coloca o seu nome aqui. Tem gente que bota uma pedrinha aqui. Tá? Uma forma de proteção também, você bota uma pedra, por exemplo, de ametista aqui, e bota seu nome em volta, depois o nome das entidades que você acredita ou gosta. Tá? Então essa relação concêntrica, ela faz o quê? Fluxo de concentração de energia. Tá? É uma técnica utilizada quando a gente estiver sob intenso ataque psíquico de encarnados ou desencarnados. Tá? Então aí eu botei aí Deus, né? O mais poderoso para fora, né? Aqui a singularidade maior, Jesus, ninguém vai ao Pai sem passar pelo caminho do Mestre, né? Depois eu botei, na época eu fui médico do Ramatiz durante muitos anos, botei o Ramatiz, eu gosto muito do Ramatiz, né? Poderia ser Saint Germain, Hilarion, né? Quem você gostar. Não, Mexer, eu quero botar São Jorge, pode? Pode. Né? Eu gosto de algum, lá bota algum. Bota o nome que você quiser, contanto que você canalize fé ali. E o seu nome, como se você tivesse protegido por todas essas camadas aqui. Alguns estudos colocam no círculo, né, que envolve o seu nome e o nome Deus. Porém, acredito que esses estudiosos se esquecem que em cada um de nós existe a presença de Deus, comprovada a sua imanência. A ordem que apresentamos ao lado tem a lógica da graduação do poder absoluto ao poder relativo, ou seja, de Deus ao homem. De Deus ao homem. Tá? Mas não existe uma regra. Né? Esses círculos concêntricos podem ser riscados no chão, em uma parede, em um papel, a ser fixado em um local ou qualquer outro local. Também encontramos rituais onde se prende uma pedra de ametista, né, no centro do círculo e se coloca embaixo do colchão a fim de proteger do desdobramento. Tá? Então essas coisas são recursos físicos, da mesma forma que a gente vem falando, que na realidade te dão um certo conforto psíquico. Até atrator psíquico de ambiente, né? Você pode botar aí, né, o cristais de quartzo, fumê, né, ou uma turmalina negra ou verde escura. E aí aqui a gente entraria no estudo de cristais, que é um curso à parte. Estudar cristal é uma coisa à parte. Programe o cristal para absorver ou desintegrar todas as energias deletérias do ambiente, imerso em um vasilhame com água de sal grosso, né, trocar água e reprogramar o cristal. A água é o que? Uma espécie de... atrai, né, o conceito de gravidade, o hidrogênio puxa, né, e o sal ioniza as partículas. Né? Lembrando que
O hidrogênio, apesar de ser dentro da tabela periódica o número atômico 1, ele é colocado ali porque não tem outro local para colocar. Porque na realidade o peso atômico do hidrogênio não é 1, é menos de 1. Tá? E você tem tipos diferentes de hidrogênio também. O hidrogênio, como diria alguns cientistas, né, imagistas antigos, ele é o filhote do éter. Ou seja, ele é filhote, ele é, dentro da nossa concepção de compreensão, a primeira partícula que nós entendemos que é um derivado do fluido cósmico. Tá? Então ele tem uma relação, né, tanto é que tem um livrinho de um cientista bastante famoso, a tese de doutorado dele foi em Sorbonne, chamado Maurice Cotterell, e ele defende que as pontes de hidrogênio são as únicas pontes, é o único elemento que se conecta por gravidade. Todos os outros elementos se conectam por eletromagnetismo. E o hidrogênio, a teoria dele é a conexão por gravidade. E se é por gravidade, eu posso interferir. E se eu posso interferir, eu estou falando em desmanchar, por exemplo, uma cadeia de um genoma mal qualificado numa reprodução do câncer, por exemplo. Então, você pode destruir aquele elo da ponte de hidrogênio, né? Porque a relação nossa mental não só emite partículas, mas também emite ondas. Então você interage ali, você corta a cadeia de DNA e desprograma ela. Então você fala assim, caramba, então né, a gente consegue ver que toda doença que é gerada no planeta, nós, junto em interação com a natureza, temos condições de sanar e de sarar. Que a gente ainda não entendeu isso. A gente no fundo não se conhece. Outra coisa que é utilizada, né, quando você entra na minha mesa lá, na minha sala de trabalho, tem um cactus enorme assim, cheio de espeto. A pessoa, pô, mas isso é para espetar os outros? Mas não, para desqualificar as energias ruins que rolam por aqui. Tá? Por quê? Porque aqueles espículos, né, eles são desintegradores. Então eu programo eles todo dia, faço uma prece de manhã quando eu chego, higienizo todo o ambiente e tal, e eu programo os espículos ali do cactus para desintegrar. Qualquer energia mal qualificada, ele funciona como extrator e aquele espículo está programado para desintegrar, ou seja, desagregar essas partículas. Tá? Ó, cactus, espada de São Jorge, qualquer planta que tenha pontas com lanças pode ser utilizada para esse objetivo. Programe a planta, não é simplesmente botar a planta lá, vai lá, essa planta pensa sozinha, não faz não. Você tem que programar ela, ó. Tudo está aqui, que é o primeiro princípio de Hermes Trismegisto, que é o mentalismo. O mentalismo é utilizado em todas as grandes religiões. É muito bom para ser colocada na entrada da casa, nos fundos, banheiro, cozinha e tal. Aí incenso, né? A fumaça a gente já falou, né? O que a gente aprende da física? Né? Sempre o estado mais denso captura o estado menos denso. Aquele exemplo que eu dou. Se eu jogar aqui óleo, né? Óleo é líquido. Qual é o primeiro estágio da matéria acima do líquido? Né? É o sólido. Então se eu jogar alguma coisa sólida em cima do líquido, por exemplo, uma serragem, uma terra, o que vai acontecer? O mais materializado suga o mais etéreo. Não é assim? Isso é um princípio da física. Então, por exemplo, quando eu penso, eu plasmo. Quando eu penso mal, eu plasmo. Que é o primeiro estágio da matéria. Qual o segundo estágio da matéria mais denso próximo? É o gás. Então o gás tem a capacidade de se apropriar e envolver. Quer um exemplo prático? Quando eu evangelizava, eu ensinava isso para as crianças. O seguinte, funciona mesmo. Você não tem bom ar no seu escritório. Bota uma caixa de fósforo lá. Na hora que sai aquele cheiro ruim, aquelas partículas de metano, fedorenta, pega um fósforo e risca para ver o que acontece. Dependendo do cheiro, pode até ver assim, tipo um fosfato. Dá uma queimadinha e o cheiro desaparece. Por quê? Cria combustão. Né? O metano, né? O gás, o cara quando solta, desculpe a palavra para filmagem, tem um cheiro ruim. Né? Aquele cheiro é um gás. Então você pega o plasma e bota para interagir com ele. O que o plasma faz? Consome ele imediatamente. O fogo consome o cheiro. Então se você está com uma dificuldade financeira de comprar um bom ar, compre uma caixa de fósforo e bote no seu banheiro. Vai funcionar bem. Né? Então defumadores, incensos de ananda, de sândalo, envolvem as energias deletérias, né? Capturam. Por quê? Porque além de ter o gás, eles liberam fótons de luz. E fótons de luz
Quando ele libera, atrai o que? As salamandras. Então você, na realidade, né, consegue fazer depuração do ambiente. Você botar, por exemplo, um sonzinho com ele vai o quê? Fazendo ressonância e botando para fora a densidade. Também funciona. Técnica de extração de limpeza, tem gente que usa ovo, é real. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, não é possível. Esse cara é mentiroso, ele pegou um ovo estragado e fez isso. Ele pegou um ovo bom e começou a limpar a pessoa. Limpa. Terminou a limpeza, ele falou assim, abre o ovo, quebra. Estava podre. Falei, inventa outra. Esse ovo estava ruim já. Ele, escolhe um ovo aí que você quiser. Pode pegar um novo, manda comprar, novinho. Aí o pessoal, então tá. Botou e deu na mão, limpou, o ovo ficou podre de novo. Por quê? Suga, extrai. Aí tu fala assim, caramba, então isso é real. Por isso que se faz macumba com ovo, Bechara. Não vou entrar nesse mérito, porque seria outra aula, tá? Mas o ovo tem essa propriedade, tá certo? Não, Bechara. Oi? Uma pergunta. O ovo nós podemos fazer em nós mesmos ou não? Só em outra pessoa? Não, pode fazer você mesmo. Fazer? Pode. Legal. Dicas de utilização dos recursos físicos atuando energeticamente no ambiente do nosso campo áureo, que ainda fortalecendo a estrutura psíquica. Banho para limpeza energética. Estamos aqui em Santos, temos o mar aí, né? Então, quem tem mar, vai tomar um banhozinho de mar de vez em quando, porque aquilo ali é depurativo sim. Né? Não tem mar, eu moro lá no interior de Minas Gerais, não tem. Um banhozinho de sal grosso de vez em quando é bom. Né? Sempre do pescoço para baixo, nunca envolver principalmente o ajna e o chakra da coroa, porque ele despolariza você inteiro. Tá? Ele ioniza as energias, tu fica sem energia, é real. E o banho de cachoeira? Água corrente, maravilha. Mas aí pode... Também. Não, mas aí pode ser inteiro de boa, né? Pode, aí pode. Tá. Maravilha. A Tá? primeira coisa que eu faço é isso. Tá? A água corrente, inclusive quando você vai desmanchar Goécia, né? Quando você às vezes não tem uma mata verde ou virgem para jogar fora, ele fala assim, joga numa água corrente. No rio, numa cachoeira, numa cascata. Banho de mar, não. Hã? Banho de mar não vai a cabeça? Mas aí o que acontece? A relação é da natureza. Tudo que está ligado à natureza, você interage. O sal, ele é industrializado. Apesar dele fazer a função de ionizar. Né? Mas ele é industrializado. Então, botou a mão do homem, amigo, tem alguma coisa ali. Igual, talvez uma das magias mais nefastas que pode acontecer é cozinhar. Né? Você imagina uma mulher mal amada cozinhando para o marido. O cara vai comer aquilo, vai morrer, bicho. Vai passar mal, vai ter diarreia, pode se tornar uma magia nefasta. Não é à toa que a historinha da Branca de Neve com a maçã, né? É a Branca de Neve com a maçã? Ou é a Bela Adormecida? É a Bela Adormecida. É a Bela Adormecida, já estou trocando essa história. Você sabe que os 7 anões, na realidade, a primeira narrativa dos 7 anões consta nos Puranas, que é o livro de histórias infantis da Índia. E os 7 anões são 7 chakras. Cada anãozinho daquele ali é um chakra. Né? O mestre. Aí você podia perguntar, vai pensando depois. Quem é o zangão? Vai pensando. Tá? Bom, antes de eu entrar aqui, eu vou voltar lá para a prática. Vamos voltar para a prática. Então, nesse momento, o que eu quero? Que cada um agora, nesse momento, né, vai sentar confortavelmente. Vamos fazer o seguinte, eu vou comandando a ação e vocês vão criando a ideoplastia com a mente de cada um, tá? Vocês vão sentar confortavelmente. Nesse momento, fechem os olhos. Sintam as pálpebras pesadas. Solta a musculatura dos ombros. Relaxa as mãos, não contrai as mãos, deixa elas voltadas para cima de preferência, bastante relaxadas. Relaxa os pés, sintam os pés totalmente tocando o solo. Posição confortável. Inspirem profundamente, prendam um pouco o ar e soltem no dobro do tempo. Mais uma vez, inspira profundamente, prende o ar e solta lentamente. A partir desse momento, cada um de vocês está imaginando uma bola, uma circunferência, como se fosse um mini sol, muito luminoso, muito branco,
muito resplandecente acima do chakra da coroa. Todos vocês nesse momento vão olhar para esse sol resplandecente sem abrir os olhos. Cada um de vocês sente a presença desse vulto luminoso acima do chakra da coroa. Essa luz, muito brilhante, muito forte, passa a adentrar o chakra da coroa de vocês. Ela começou a penetrar, ela foi até a pineal, ela estimulou a pineal. A pineal de vocês nesse momento está pulsando, está jogando para fora a melatonina. Essa luz continua se expandindo pela lateralização, pelo parietal, pelo frontal. Ela está tomando conta de todo o seu crânio. Todo o seu cérebro está tomado por essa luz. Essa luz continua a sua descida e ela chega até o chakra frontal e ela também pega o ajna. A partir do momento que essa luz já tomou conta de toda a sua parte da testa, ela começa a adentrar também lá por trás, pela medula espinhal, o sushumna. Então essa luz agora, completamente tomando o seu crânio, ela começa a adentrar o ajna e vai descendo pelas fossas do nariz, vai descendo pela garganta, vai descendo pela parte posterior, vai adentrando o sushumna. É uma luz muito brilhante. E tudo que essa luz encontra, ela simplesmente depura, ela simplesmente energiza, ela torna essa energia bem qualificada. Essa luz, que ao mesmo tempo limpa você e ao mesmo tempo te energiza, continua essa descida chegando até o seu pescoço. Ela desce, lateraliza pelos seus ombros, continua pegando na parte posterior os seus pulmões. Descendo pelo sushumna, ela pegou o talo energético do cardíaco, ela passou pela tireoide, pela paratireoide, chegou no seu timo e adentrou o chakra cardíaco. Nesse momento, da cabeça até o seu coração, você é plena luz. Essa luz continua a sua descida, continua se lateralizando pelas nadis paralelas e perpendiculares, e ela passa a continuar sua descida, chegando até o chakra do plexo solar. Chegando no chakra do plexo solar, ela ganha amplitude e passa a penetrar o pâncreas, o seu fígado, o seu baço, toda a sua cavidade abdominal, com o intestino grosso, delgado, fazendo com que cada órgão, cada segmento do seu corpo esteja completamente tomado por essa luz. Essa luz continua a sua descida, ela chega até o chakra do umbigo. No chakra do umbigo, ela toma conta do restante da base da sua cavidade abdominal e vai até a parte posterior do Meng-Men. Essa luz continua a sua descida e vai até o seu chakra sexual, tomando conta de toda a sua pubis. Essa luz muito vibrante, muito límpida, muito qualificada, traz a você novas possibilidades energéticas. Essa luz desce até o chakra da base e automaticamente se conecta com seus membros inferiores. Essa luz agora toma conta de todo o teu corpo sutil no que se refere ao chakra da coroa até o chakra da base. E passa a descer lentamente pelas suas pernas. Essa luz fortalece os ossos, dá a você mais qualidade de circulação, continua a sua descida e começa a sair pela sola dos seus pés. Você sente o fluxo energético dessa luz que é completamente límpida e te energiza e ao mesmo tempo que te depura. Ela agora está num verdadeiro fluxo, como se fosse uma cachoeira. O Antakarana conectado em cima faz um fluxo constante dessa luz. Nesse momento, o fluxo que passa pelo seu corpo sutil é muito alto, numa vibração muito forte. Essa luz continua a sua camada de descida e vai até o centro da Terra. Essa luz agora te enraiza e te dá possibilidade de expansão pela lateralização. Essa luz começa a se lateralizar, ganhando amplitude, tomando conta completamente do seu campo áurico etérico. Essa luz não só
vibra, mas também circunda já o seu corpo etérico. Essa luz continua presente em você, muito forte, muito brilhante, muito benéfica. Essa luz continua a sua expansão e foi até ao corpo astral. Então a camada do seu corpo astral também recebe os influxos dessa luz que toma conta completamente da segunda camada do seu campo áurico. Na continuidade dessa expansão, essa luz chega até o terceiro campo de força contido na aura, que é o campo mental. Nesse momento, o seu envolvimento é completo. Você encontra-se completamente envolvido através da sua aura nessa luz, que na realidade é uma conexão com o sagrado que se inicia pelo Antakarana. Essa expansão dá continuidade e ela atinge todos os seus corpos perispirituais em expansão de possibilidades de conexão com espíritos evoluídos, com espíritos que tramitam o conceito do amor nas suas ações. Você, nesse momento, está completamente seduzido e envolvido por essa luz muito branca, muito límpida, muito forte. A partir desse momento, essa energia vibra e você passa a entender que você e o Pai são um. Nesse momento, existe uma imanência completa de Deus na sua presença. A partir desse momento, sua respiração continua lenta e profunda. E você vai repetir em voz alta os meus comandos por decreto, para que você possa acreditar que essa luz vai selar essa energia qualificada e vai te proteger, dando a você, no mínimo, uma semana de continuidade na manutenção dessa luz através das suas preces diárias antes de dormir. A partir desse momento, cada um de vocês vai repetir em voz alta o que vai ser proferido. Decreto que esse escudo é totalmente inquebrantável. Decreto que esse escudo é totalmente inquebrantável, impenetrável, impenetrável e intransponível. intransponível, Não sujeito a rachaduras, não sujeito a rachaduras, seja por emissão de ondas ou partículas, seja por emissão de ondas ou partículas, de qualquer natureza. de qualquer natureza, E não sujeito a reprogramação e não sujeito a reprogramação ou desprogramação por qualquer ser ou desprogramação por qualquer ser que não tenha o amor como condição única de atuação. que não tenha o amor como condição única de atuação. Toda e qualquer energia mal qualificada que me chegue Toda e qualquer energia mal qualificada que me chegue será transmutada em amor, será transmutada em amor, retornando à origem. retornando à origem. E também E também determino que esse escudo determino que esse escudo seja permeável seja permeável de dentro para fora, de dentro para fora, drenando toda e qualquer energia mal qualificada, drenando toda e qualquer energia mal qualificada, que por invigilância que por invigilância eu venha produzir. eu venha produzir. Assim o desejo, Assim o desejo, pela vontade do meu Pai pela vontade do meu Pai, e sob o comando do Mestre Jesus. e sob o comando do Mestre Jesus. E assim é. E assim é. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai abrindo os olhos devagar. Inspira profundamente. Então repara, o decreto, o protocolo, a afirmação, se ela for falada com sentimento, ela qualifica as palavras. Vocês criarem a ideoplastia, a palavra plasma o que está sendo, na realidade, projetado mentalmente, isso é imantado no seu campo áurico. Isso é física.
Isso não é mito, não estou falando de crenças baseadas em culturas de povos A ou B. Isso é física. A palavra tem poder. Não é à toa que na primeira frase da Bíblia, como é conhecida aí pelos evangélicos, está escrito lá: no princípio era o verbo e o verbo se tornou carne. O verbo é o logos, é a palavra, é o som. E o som estrutura a matéria. Nós já vimos isso em aulas passadas. Temos a pesquisa do Masaru Emoto, na tese de doutorado dele. Temos pesquisas, né, de Bruce Lipton, Collins, que é o diretor mundial do Projeto Genoma, e N outros estudos, né, que a gente pode hoje verificar na medicina holística, na medicina energética, né, que realmente a palavra funciona. E quando a palavra é unida à ideoplastia projetada pela mente, ela passa a ter força. Então o que nós fizemos aqui nesse momento foi criar um verdadeiro escudo de proteção. Toda vez que você for para um local perigoso, como a gente falou, um local que você acha que tem muito saciamento de desejo, onde as pessoas vão para saciar desejos, a maioria das vezes desejos mundanos, né, ligados ao mundo, relações carnais e tal, se escudem, porque não é para qualquer um que a gente pode dar associação. Né? A gente até brinca, às vezes eu evangelizava crianças e adolescentes, eu falava assim: olha, a atividade sexual é muito legal, mas cuidado a quem vocês se associam. Porque a atividade sexual, ela faz uma fusão das energias dos chakras. Então você pega uma pessoa mal qualificada, trocando energia ruim com você, você vai sair um bagaço. Pode escrever. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se associa. Às vezes se associa mentalmente a pessoas que, né, pelo simples fato, às vezes, de fazer concordância por um ato, por exemplo, abominável, tipo o linchamento. Ah, esse cara era isso mesmo, tem mais aqui linchar. Simplesmente você está comprando karma coletivo ali. Né? Então, cuidado com o que vocês pensam, cuidado com o que vocês falam, cuidado como vocês agem em relação ao próximo, porque o primeiro a ser atingido são vocês. Dúvidas em relação a esse exercício? Logicamente, esse foi um exercício comandado. Né? O que você pode fazer? Imprime isso, coloca lá, né, e você vai ler. Antes de sair de casa, faz o teu escudamento diário, faz a sua prece. Quer ver uma área boa para fazer higienização? Acordou, faz a prece debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro, água corrente, né? Pai nosso que estás no céu, de coração, santificado seja teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feito. Faz a prece e tirando, né, pedindo a água ali, né? As ondinas que trabalham ali também, para ela tirar toda e qualquer energia mal qualificada que você possa ter retido durante o seu desdobramento. Porque o momento do desdobramento, o fluxo de energia gasta é muito grande. Você usa muito ectoplasma. Então é um momento ideal para as falanges vampiras que querem, né, te vampirizar, querem tirar a energia de você. Então às vezes quando você volta para o corpo, você volta com algumas sequelas e parasitoses que você adquiriu, às vezes em locais não muito nobres que você visitou. A água em prece, ela é maravilhosa para retirar isso. Então, faz sua prece debaixo do chuveiro, se limpou, faz um escudamento e repara a sua vida. Você vai reparar que você vai ser muito mais lúcido, você vai se desequilibrar muito menos, isso é real, mas precisa de prática, não adianta teoria. Eu costumo dizer, a informação só é produtiva quando você bota ela em prática na sua vida e melhora a sua vida. Senão não serve para nada. Ah, tá bom, fiz um curso, mudou o que minha vida? Nada. Ah, mas agora eu tô sabendo um monte de coisa, vou conversar com alguém e eu posso falar um monte de coisa. Não serve para nada, gente.